Sabe, eu não sei se você consegue ter noção disso, porque para a gente soa muito comum, a gente se converte, ou talvez para quem cresceu na igreja desde pequeno, é comum a gente falar, sabe, que Deus é o nosso Senhor, que a gente foi amado por Deus, que a gente foi escolhido por Deus, é algo muito comum. Só que o que a gente acaba falando pouco é que nós não éramos escolhidos por Deus. Pelo contrário, o que a Bíblia vai falar é que nós éramos inimigos de Deus, rejeitados por Deus. Primeiro, Deus escolheu Israel e fez de Israel seu povo. E até Jesus, todos os demais povos, com exceção de Israel, não eram amigos de Deus, eram inimigos. Eram os povos, as nações, que Deus conduzia Israel para a guerra e dava vitória e destruía todos esses povos. Se você pegar para ler o Velho Testamento, você vai ver muitas vezes o povo de Israel marchando e indo, invadindo outros povos e matando todos os outros povos, porque eram povos conhecidos como inimigos de Deus, e nós estávamos inclusos nesse meio. Nós não éramos escolhidos pelo Senhor até então, nós éramos inimigos de Deus. Então talvez a gente não consiga enxergar o valor do que é Deus enviando o seu próprio Filho, porque foi a partir do momento em que Jesus veio na terra que nós passamos a ser amados por Deus. Só então quando Jesus vem, nós fomos escolhidos pelo Senhor para também fazermos parte do seu povo, assim como era Israel. Deus escolheu Jesus e enviou Jesus para fazer de Jesus o ponto de encontro entre nós e o próprio Deus. E sabe por que muitas vezes a gente não reconhece o valor da vinda de Jesus? Por que a gente não enxerga a preciosidade do que é Jesus ter se tornado homem? Porque nós não compreendemos o que é Deus se fazendo carne, o que é Deus se tornando homem. Quando eu falo a respeito de Deus, Ele nos reconciliando com Ele, é claro que eu estou falando de Deus nos salvando, Deus trazendo sobre nossa salvação. Só que Deus poderia sim, através de Jesus, ter nos reconciliado com Ele mesmo, e poderia simplesmente ter nos dado essa eternidade e só. Só que quando Deus escolhe enviar Jesus à terra, fazer dele um homem e revelar a sua própria essência de Deus se fazendo homem, Deus estava permitindo que nós, os gentios e todos os outros povos, pudéssemos conhecer quem Deus era. Deus poderia sim ter nos dado a salvação e evitado o contato, ter mantido o ser humano sem ter qualquer tipo de contato, como era com Adão lá no jardim. Só que Deus não nos deu só a salvação, Deus não só nos reconciliou com Ele, Deus nos permitiu que nós conhecêssemos quem Ele era. Deus permitiu que agora nós podemos nos assentar à mesa, que nós podemos conhecer quem Ele é. Deus escolheu se revelar através de Jesus. Jesus, Ele não veio apenas para morrer numa cruz e nos dar salvação. Jesus veio para que durante toda a sua estadia aqui na terra, Ele pudesse revelar quem Deus era. Quando Jesus ele está ali com seus discípulos, não me recordo agora qual é o discípulo que ele estava conversando, e esse discípulo pergunta: então Jesus, nos mostre o Pai. E Jesus fala assim: quem vê a mim vê também ao Pai, porque Jesus carregava a própria essência de quem Deus era. Jesus estava mostrando quem Deus era. Então, se hoje a gente pode conhecer mais das características de quem Deus é, foi por meio de Jesus se tornando homem. Quando nós não compreendemos o que é Jesus encarnado, é porque nós ainda não reconhecemos o valor do que está em jogo. Sabe, um tesouro fala de algo de grande valor. Assim como eu falei no começo que quando existe um mistério, quando existe um segredo, sempre tem um personagem principal procurando pistas, procurando evidências daquilo, tentando encontrar, enfim,
desbravando o mundo para encontrar. Está falando de alguém que está procurando por um tesouro, está procurando algo que tem valor para essa pessoa. E o tesouro fala de algo de grande valor, onde essa pessoa ela procura constantemente encontrar aquele tesouro. E eu queria que você abrisse agora no livro de Mateus capítulo 13 comigo. Mateus capítulo 13, verso 44. Acharam? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Existem 3 pontos muito interessantes se a gente olhar essa passagem, 3 características que a gente consegue identificar na atitude desse homem que encontra esse tesouro. Primeiro ponto, ele é tomado por profunda alegria. Segundo ponto, quando ele precisa sair para vender os seus bens, ele esconde o tesouro que ele tinha encontrado. Terceiro ponto, ele vai, vende o que tem e compra o campo. Primeiro ponto, que ele ficou extremamente alegre. No capítulo 11 de Hebreus, onde vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, existe algo em comum de todas as pessoas que esse texto ele vai falar, que é que no versículo 13 ele fala assim, que todos morreram sem provar da promessa, apenas vendo ela de longe. Quando a Bíblia vai falar sobre a história de Moisés, Moisés está lá guiando o povo no deserto, e aí chega um determinado dia que o povo murmura porque estava com sede, e aí Moisés vai lá, ele bate na pedra 2 vezes, e ele desobedece a forma que Deus havia dado a instrução até então, ele bate 2 vezes, e aí qual foi a consequência disso? Deus fala que Moisés não entraria na terra da promessa, ou seja, aquela jornada toda que Moisés fez, ele não iria conseguir desfrutar da promessa. E é interessante que quando ele segue, continua guiando o povo, chega um determinado dia que Deus faz Moisés subir no monte, e quando ele sobe no monte, ele olha e ele vê a terra da promessa, ele vê aquela terra que durante as gerações passadas todas falavam a respeito dessa terra, era o que Israel mais aguardava, era poder entrar na terra que Deus havia guardado para eles. Então Moisés ele vai ver aquela terra de longe, e naquele momento, depois dele ver, o Senhor toma Moisés para si, Moisés morre. E é interessante que assim como Moisés, todas essas outras pessoas, que vai falar Abraão, vai falar sobre Isaac, enfim, todos os demais, todos eles viram a promessa de longe, mas nenhum deles conseguiu desfrutar da promessa de Deus. Só que é legal perceber que nenhum deles chegou no final da vida, chegou no momento onde eles viram a promessa e estava tão próximo, você não vai ver eles ficando tristes porque eles estavam morrendo, porque Deus estava tomando para si e eles não estavam desfrutando. Não, pelo contrário, você vai perceber que quando eles olharam para a promessa e quando eles olharam para o valor de que eles estavam para se encontrar com o Senhor, a promessa se tornou sem valor para eles. A promessa já não importava para eles. Quero falar algo aqui, talvez soe um pouco pesado, mas eu vou explicar. Você já parou para pensar que Jesus arruinou a vida dos discípulos? Jesus frustrou a vida dos discípulos por completo. Com certeza todos eles tinham planos, todos eles tinham sonhos, tinham algum objetivo. Pedro queria pescar, Pedro queria continuar pescando, talvez abrir uma empresa de vender peixe. Todos eles tinham sonhos. Só que quando eles se encontraram com o Senhor, você vai perceber que nenhum deles viveu a promessa. Nenhum deles viveu o plano que eles tinham feito. Pelo contrário, todos eles morreram martirizados da forma mais trágica possível. Só que a Bíblia não vai falar que eles se entristeceram com isso, ou que eles ficaram decepcionados por não viver os planos, os sonhos deles.
Sabe, o que eles perceberam, o que todos esses homens perceberam, é que apesar de terem os planos frustrados, eles conseguiram desfrutar da companhia de Deus. Eles conseguiram desfrutar de poder ter um relacionamento com a presença de Deus.